Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra de Deus de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 21 até o verso número 28. E o título da mensagem de hoje é A Oração de uma Mãe. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 até o verso de número 28. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 15, dos versos 21 até o verso de número 28. E o título da mensagem é A Oração de uma Mãe. Diz assim a palavra de Deus: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. E ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos com toda a reverência, Pai, diante da tua palavra. E clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Abra, Senhor, o nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento, para que todas as verdades contidas aqui nesse texto possam nos transformar, Deus, de dentro para fora. Ressignificar para o nosso interior, o nosso caráter. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui e presenciar tudo isso. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse relato aqui acontece na primeira e única vez, em que Jesus, no seu ministério, enquanto esteve aqui na terra, deixa a região da Palestina, deixa o território de Israel e entra num território gentil, num território estranho. E um detalhe importante, se você ler o texto anterior a esse, onde Jesus ali está discutindo com os fariseus sobre a tradição dos anciãos, ali vai marcar o fim do ministério dele, de Jesus, no território da Galileia. Jesus agora concentrará seu ministério em algumas outras regiões. Região da Pérea, para depois iniciar em Jerusalém, onde ele será preso e crucificado. As cidades mencionadas aqui de Tiro e Sidom, para onde Jesus foi, ficava cerca de 60 a 100 quilômetros de Cafarnaum, sendo localizadas hoje no território do Líbano. E um dos portos mais importantes da época ficava justamente na cidade de Tiro. O significado da palavra Tiro é rocha. E essa cidade, de fato, irmãos, ela era uma fortaleza, que foi construída por Alexandre o Grande, quando conquistou toda aquela região a mando do Império Grego. E a cidade de Tiro era conhecida, tinha um sinônimo de paganismo. Uma cidade totalmente idólatra, ao ponto dos judeus considerarem os seus habitantes como cães. Meus irmãos, a fama de Tiro, ela era tão ruim,
tão negativa que de Tiro, saiu a pessoa que mais atribulou a nação de Israel, que é a tão conhecida Jezabel. Teve até novela para ela esses tempos aí. A responsável por levar a idolatria institucionalizada, a adoração ao Deus Baal, a todo o território de Israel. Irmãos, vamos lá, até mesmo para um judeu convertido em Cristo, como eram os discípulos, era difícil, muito difícil de compreender a necessidade de Jesus pisar numa terra abominável para eles, como era essa terra. Mas Deus, irmãos, Deus ele tinha uma promessa para essa cidade, para a cidade de Tiro, uma promessa de ser alcançada por sua graça. E isso está descrito no Salmo 87, de 4 a 5, não precisa abrir não, mantenha aí. Entre os que me conhecem mencionarei Raabe e Babilônia, também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Sim, a respeito de Sião se dirá, todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. No Evangelho de Marcos nós podemos observar que uma caravana, irmão, saiu de Tiro em destino a Galiléia. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 8, presta atenção. Tendo ouvido falar de tudo quanto Jesus fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e de Sidom. Eles foram levar os seus doentes até Jesus. E agora é Cristo que se dirige até lá, mas para levar o Evangelho. O Evangelho. E com isso aqui, irmãos, Jesus está quebrando um conceito judaico sobre impureza. Impureza. Se você ler o texto anterior a esse, o texto vai narrar a discussão de Jesus com os fariseus sobre se purificar totalmente antes de comer. O judeu, ele leva ao pé da letra uma ideia de comida pura e de comida impura. Se era no mercado ou na praça, se encostassem, aliás, em algum gentil, tinha que chegar em casa e passar por todo um ritual pesado de purificação. Pois para eles, tudo aquilo que não era judaico era impuro. E Jesus vem e justamente diz que todo alimento ele é puro. Impuro não é o que entra, mas é o que sai de dentro do coração humano. E agora Jesus está quebrando esse tabu, quando vai para a pior região considerada pelo judeu, mostrando que Deus, Ele olha as pessoas com os seus olhos, e não com o olhar do homem. Jesus aqui com essa atitude, mostra que o que torna uma pessoa pura não é a sua raça, a sua descendência, a sua etnia, a sua história, mas é o contato, o relacionamento íntimo e sincero com Ele. Amém, igreja? E Jesus agora está lidando como uma mãe, com uma mãe que essa mãe está aflita, irmãos. Aflita. Porque uma mãe, quando está aflita pelos seus filhos, nós entendemos a situação como é. E elas estão em todos os lugares do mundo, mesmo aqui em Tiro e Sidom, assim como em Israel também, assim como lá em Tupã, como aqui em Junquerópolis, assim como dentro da nossa igreja. Aqui mesmo, tenho plena convicção que existem mães aflitas pelos seus filhos. E essa mãe aqui, embora sendo gentia, ela revela a mim e a você uma fé, irmãos, que muitas vezes nos falta. Ao ponto do próprio Jesus a elogiar perante todos.
Esse texto aqui relata que Jesus refere-se a ela como uma mulher de grande fé. E isso mostra, irmãos, para mim e para você, que não é onde você mora, de que família você é, de quanto tempo você tem de igreja, do tanto que você serve e faz. Fé genuína, ou você tem, porque Deus assim o quer, ou você pensa que tem, porque acha que ela brota de mim e de você. Seja pelo que você é, representa, ou pelo que você faz. E uma mãe aflita é uma mãe que ora. Nunca vi uma mãe aflita de verdade por um filho, mesmo dizendo não crer em Deus, que não se volta para Ele. Uma mãe de oração. Esteja ela onde estiver, na situação que estiver, quando se trata dos filhos, uma mãe sempre ela vai estar atenta, com os radares ligados, se está tudo bem ou não. Uma mãe que se aflige pelo filho é uma mãe que não mede esforços. É uma mãe que, se for necessário, ela se humilha em favor do seu filho. E isso nós podemos ver nessa mulher, nessa mãe cananeia. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Não fecha ela não, irmãos. E leia comigo o verso 22. Acompanhe comigo a leitura. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Irmãos, essa mãe, no auge da sua aflição, ela sabia o mal que acometia a sua filha. Ela sabia que não era de ordem física, mas de ordem espiritual. Essa mãe aqui não apenas sabe discernir o problema, como também busca a solução para ele. Essa mãe busca alguma forma de libertação para sua filha. Meus irmãos, quando o senso de proteção de uma mãe, ele se eleva, não existe nada mais doloroso do que ver o seu filho necessitando de ajuda, e essa ajuda está fora do alcance das suas mãos. E não há nada mais influenciador na vida de um filho do que uma mãe piedosa, uma mãe que ora, que intercede por ele. Meus irmãos, isso deixa marcas tão profundas na vida de um filho, que eles jamais irão esquecer. Onde há uma mãe de joelhos, sempre haverá esperança para a família e para os filhos. Amém, irmãos? Sempre. E aqui eu chamo a atenção das nossas mamães agora. As mamães da nossa igreja. Onde está a causa maior dos problemas que afligem os nossos filhos? Onde? Preste atenção. Um vilarejo sofria constantemente com pessoas chegando feridas no hospital da cidade, devido ao relato de queda de uma ponte. Várias pessoas. Todos os dias apareciam homens machucados, mulheres ensanguentadas e crianças quase mortas. Os médicos trabalhavam incessantemente, sem parar. Os enfermeiros, irmãos, estavam exaustos. As macas nunca eram suficientes. E a população começou a admirar aqueles profissionais, porque eles salvavam, sim, com o seu socorro, muitas vidas. Mas teve um dia que um médico, ele tirou seu avental, deu as costas e foi embora. E os outros, obviamente, ficaram indignados com ele. Como que você pode sair agora? Abandonar a gente? As pessoas precisam de nós. E esse médico respondeu: eu vou descobrir por que tantas pessoas estão caindo
dessa ponte. Horas depois descobriram que no alto da estrada havia se quebrado a ponte sem proteção alguma, sem iluminação e sem sinalização. Portanto, todos que passavam por ali, sim, iriam despencar e cair. E enquanto todos estavam ocupados tratando os feridos lá embaixo, ninguém estava resolvendo o problema lá em cima. Moral da história: sem discernir o problema, trataremos apenas os sintomas e não a causa. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual para saber quem é que está por trás dos ataques à vida dos nossos filhos. Muitas vezes os ataques eles são tão sutis, são quase despercebidos. O que precisamos saber é quem está por trás dessas tentações, por trás dessas filosofias, por trás dessas ideologias, dessas seduções, dessas propostas, por trás de todo esse encanto que envolve os nossos filhos. O colorido que o mundo oferece e que 100% de certeza vai oprimir, vai arrastar e vai aprisionar os nossos filhos. Sim, irmãos, existe uma mente maligna por trás de tudo isso, armando, tramando, articulando tudo para abraçar os nossos filhos. O próprio apóstolo Paulo nos disse que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E essa mãe, ela discerniu que quem estava atormentando, escravizando a filha dela, era um espírito maligno. E essa mãe discerne também a solução do problema que aflige a sua filha. Olha o que o Evangelho de Marcos nos diz sobre essa mulher aqui. Está lá no capítulo 7, 26. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e suplicava que expulsasse de sua filha o demônio. Irmãos, o que essa mulher aqui compreendeu? O que essa mãe aqui compreendeu? Que o problema da filha não era um problema físico, não era um problema cultural, um problema social. Não era uma questão de estudar, do filho participar de uma escola melhor. Não era questão de morar numa casa melhor, do filho ter uma roupa mais bonita de marca. O problema não era o que estava à volta dela, mas era o que estava agindo dentro do coração da sua filha. E ela entendeu que ninguém além do Senhor poderia socorrer a menina. Irmãos, esse é um discernimento que nós, pais, precisamos ter. E sabe como Deus nos agracia com isso? Vida de oração. Vida de oração. Os nossos filhos não precisam apenas de segurança, boas roupas, boas escolas, um teto para morar, comida na mesa. Os nossos filhos precisam daquilo que dinheiro nenhum compra, que governo nenhum pode dar, que as instituições aí fora não podem oferecer, que só o Senhor Jesus tem a ofertar. Amém, irmãos? O texto diz que ela clama. Ela clama. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui a expressão filho de Davi representava para o judeu quem? O Messias, eles sabiam disso. Aquele que tinha poder para operar grandes sinais e maravilhas. Mas mais do que isso, agora ela vai e clama: Senhor, Senhor. E a Bíblia nos diz
que ela se prostra aos pés de Jesus. Essa mulher compreende que só Jesus tem poder para ajudar a sua filha. E essa mãe, no ápice da sua aflição, ela discerniu também que podia rogar, irmãos. Sim, que ela podia. Ela podia clamar, ela podia orar por sua cria. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, preste atenção. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Pelos outros. E essa mãe discerniu. Ou Jesus operava um milagre, ou sua filha continuaria a viver aprisionada nesse cativeiro. E ela orou, irmãos. Ela orou, sem cessar. E não descansou, até ver as suas orações atendidas. Pais, mães, nós temos que orar por nossos filhos. Mesmo quando eles não querem orar. Mesmo quando eles não pedem para orar. Mesmo quando eles não estão nem aí, pouco interessados, que você ore. Ou quando eles mesmos já não estão orando mais. O milagre que acontece na vida dessa menina, em momento algum, se dá por qualquer atitude dela. Mas pela atitude da mãe. E isso para nós, irmãos, é motivo de muita esperança. Muita esperança. Não importa se seu filho ou sua filha está longe de Deus, indiferente ao Evangelho, endurecido, rebelde contra o Senhor. E não importa se eles estão distantes, oprimidos, revoltosos ou aprisionados. Nós podemos orar, igreja. Amém? Nós podemos orar. Você, pai. Você, mãe, tem livre acesso ao Pai. Onde há uma mãe orando, há sempre uma esperança. Amém, irmãos? Sempre. Aquela mãe não podia dar à sua filha um novo coração. Ela não podia. Mas ela orou a quem podia fazer isso, irmãos. E louvado seja Deus. Preste atenção. Você pode, irmão, irmã, você pode dar a seu filho tudo de melhor que esse mundo pode oferecer. Casa, escola, roupa, carro, moto. Mas você não pode dar a seu filho um coração novo. Nós não podemos dar aos nossos filhos o que é o principal. Mas você pode clamar, irmão. Você pode clamar, irmã. A quem pode fazer isso, amém? Você pode fazer isso. E essa mãe discerniu isso. Ela entendeu essa lógica do reino. Ela podia clamar, e ela clamou. Clamou e se prostrou e orou a Deus. Às vezes Deus ele pode responder uma oração antes mesmo dela sair da minha e da sua boca. E às vezes a oração pode levar 30, 40 anos para ser respondida. Pois o tempo e o propósito é dele, irmãos, não é meu e seu. Meus irmãos, Deus não se atrasa em vir ao nosso socorro. Deus sabe a hora exata de agir na minha, na sua vida e também na vida do filho. Por isso devemos orar, irmãos, incessantemente. Mesmo quando você for impedido de falar de Deus para os seus filhos, você pode continuar a falar dos seus filhos para Deus. Quantas vezes aquele filho que fora motivo de dor, de lágrima, preocupação, amargura, Deus vem, apanha ele e por louvor da sua glória transforma ele num vaso de honra dentro do corpo. Foi isso que essa mãe aflita aqui fez. Com fé verdadeira, ela clamou ao Senhor pela sua filha. Irmãos, a nossa dor
ela tem que nos levar a Cristo. A nossa dor tem que nos levar a Jesus. O nosso sofrimento tem que nos levar até os pés do Senhor. Sendo que a nossa dor muitas vezes é o caminho que Deus abre para acessar a nossa vida. Ai, pastor, eu não entendo porque está doendo. Eu não entendo. Confia em Deus. Confia em Deus. E o que me impressiona aqui é que essa mãe aflita, ela transforma a sua dor, ela transforma a sua necessidade, sabe no que, irmãos? Num altar de adoração a Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ela clama por misericórdia a quem pode socorrer ela. Essa mãe, no ápice da sua aflição, discerniu de que não podia perder essa oportunidade aqui. Não, ela não podia. Jesus foi uma vez apenas para Tiro, uma só. E nunca mais ele colocou os pés lá. Nunca mais. Certa vez, o fogo, a água e a oportunidade, eles se encontraram. E ao caminharem juntos por um tempo, entraram numa floresta muito escura. E o fogo disse: se eu me perder, me procurem na fumaça, porque onde há fumaça há fogo. A água disse: se eu me perder, me procurem na umidade, porque onde há umidade há o quê? Água. Então a oportunidade disse: se eu me perder, não me procure, pois uma vez perdida, nunca mais vocês me encontrarão. Irmãos, muito de nós vivemos literalmente jogando fora grandes oportunidades que Deus nos dá por não saber discernir, não ser mais atencioso com o que acontece à nossa vida, em volta da vida da nossa família. Mas essa mãe aqui, aflita, ela percebeu que tinha apenas uma chance, uma oportunidade. E ela clamou, irmãos, essa mãe clamou, por misericórdia ao Senhor Jesus. Cada dia, grave isso no seu coração, cada dia que você vem à igreja, é uma grande oportunidade de investimento que você faz na sua vida. Mas a cada batida do seu coração é um investimento em forma de oportunidade que Deus faz em mim e em você, irmão. Desperdice isso não. Não desperdice isso. Por isso nosso fôlego, a nossa vida ainda não foi cessada por Deus. Porque Deus ainda tem planos para mim e para você. Amém, irmãos? Deus tem planos nas nossas vidas. Aproveite a oportunidade e o tempo de Deus. E essa mãe aflita aproveitou a oportunidade que Deus lhe concedeu. E ela soube como aproveitar. Pois a chance de cura da sua filha, nunca mais colocarei os pés lá naquele lugar. Eu não sei, irmãos, quanto as mães e pais aqui dessa igreja estão clamando pelos problemas dos seus filhos, de seus netos, talvez sobrinhos. Mas uma coisa eu sei, irmãos, orem. Orem. Aproveite a oportunidade que Deus nos dá e orem. Essa mãe aflita, ela não clamou assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia da minha filha, Senhor. Ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Pois quando toca no meu e no seu filho, quando toca no neto, dói mais em nós do que neles. Quando um filho, ele é socorrido, o pai, a mãe é socorrido. Irmãos, e essa mãe aqui, ela enfrentou diversos obstáculos. Para não perder essa oportunidade de salvar a sua filha. Mas ela teve muita dificuldade. E quais foram esses obstáculos?
Lembra o que Marcos disse, que eu citei agora há pouco? Quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher grega de origem sírio-fenícia. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, vamos lá. Para um judeu, essa mulher aqui é uma gentia, uma impura, uma indigna, uma pessoa abaixo de qualquer tipo de classificação, de consideração, uma conterrânea de Jezabel. Segundo, ela era mulher, numa sociedade extremamente preconceituosa com elas, com as mulheres. E terceiro, ela tinha Satanás contra ela, pois havia se apoderado da sua filha. E quarto, ela tinha os discípulos contra ela. Leia comigo o verso 23, acompanhe a leitura. Contudo, Jesus não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Mestre, manda embora, porque ela vem gritando aí atrás de nós. E quinto, e de forma intencional, o próprio Senhor Jesus se colocou contra ela, pois ele nem a respondeu. Sabe por que os discípulos estavam contra ela, irmãos? Leia comigo os versos 21 e 22. Acompanhe a leitura comigo. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, há quanto tempo os discípulos estavam querendo descansar um pouco? Eles não tinham carro que nem nós. Avião, é a pé. E eram distantes. O que eu faço de carro aqui, entre Tupã e Junqueira, eles faziam a pé, irmãos. A pé. A pé. Quanto tempo eles estavam querendo, sabe, dar uma relaxada. E simplesmente eles não conseguiam. E além do mais, essa mulher aqui para eles era uma qualquer. Uma gentia. Uma conterrânea de Jezabel. Irmãos, essa mãe aflita, ela tinha todos os motivos desse mundo para desistir. Muitas pessoas são assim. Eu não ganhei um abraço quando o pastor falou para cumprimente o seu irmão. Não ganhei um abraço. Porque o pastor ele não respondeu o meu recado no grupo do WhatsApp. Porque o irmão pipipi popopó, porque a irmã e vai. No mesmo pé que chega, dá as costas, vai embora o que é emburrado, milindrado. Essa mãe podia muito bem agir dessa forma por causa de tanta hostilidade dos discípulos e aparentemente do próprio Senhor. O Evangelho nos diz que enquanto ela orava, enquanto ela clamava, Jesus guardou silêncio. E quando Jesus decidiu falar, olha o que o Senhor disse a essa mãe aflita, gentia, a essa sem eira nem beira, essa qualquer. Leia comigo os versos 24, 25 e 26. E ele lhes respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Meus irmãos, os judeus consideravam os cananeus como cães. Eles eram tratados assim. Mas não é o que Jesus diz quando se refere a cachorrinhos aqui. A tradução da palavra grega aqui é para animal de estimação. Sabe o pet que você tem, que você ama, às vezes mais do que tudo? Isso é pecado, irmão, pelo amor de Deus, não brinca com isso não. Mas aquele cachorrinho que você ama de verdade. Então, é essa forma que Jesus está falando aqui. Essa forma. Animalzinho de estimação. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para essa mulher? Olha só o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, 16. Presta atenção.
Porque não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego ou do gentio. O que Cristo estava dizendo àquela mulher é que o Evangelho era para ser pregado primeiro aos judeus, depois para gentios. Cristo veio primeiro para os seus, mas ele foi rejeitado. E aqui era como se Jesus estivesse abrindo as portas da salvação para os gentios. E isso, irmão, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque inclui eu e você. Isso vai acontecer no episódio de Estevão. Ali em diante, a salvação vem até a mim e a você. E essa mãe aflita entendeu, sabe, que apenas uma migalha da graça de Deus era suficiente. Sabe, aquele negocinho pequenininho da graça de Deus era suficiente para ela. Lê comigo a resposta dela a Jesus no verso 27. Acompanhe a leitura. Ao que ela disse assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Entendeu agora o porquê do silêncio de Cristo? Entendeu porque a sua resposta a ela foi de forma intencional? Essa mãe aflita, ela poderia muito bem sucumbir a tanta diversidade, mas ela foi fiel até o fim. Amém, irmãos? Ela foi fiel. Ela guardou a sua fé em Deus, até mesmo no momento onde parecia que Deus havia rejeitado ela. Mas ela se manteve firme. Uma fé que muitas vezes não encontramos em nós mesmos. Essa mulher aqui, ela não fica magoada, nem triste, nem aborrecida, ofendida, milindrada, não. Essa mãe aflita, a Bíblia nos diz que ela se prostra e ela ora e ela adora ao Senhor. Jesus faz isso com essa mulher para fazer brotar dentro dela uma fé robusta, uma fé verdadeira. Pois se não há um problema, não há necessidade de consolo. Então a fé dessa mãe, no ápice da sua aflição, é recompensada por Deus. Leia comigo o verso 28. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você passamos por uma prova, não se lamente, não murmure, apenas clame, ore e confie em Deus. O silêncio de Deus não significa indiferença. A disciplina de Deus não representa punição. Deus sim, Ele ouve as nossas petições, mas Ele intervém quando é a hora certa. Amém, irmãos? E quem sabe disso é Ele, não somos nós. Nós achamos que sabemos, né? Senhor, e Deus, não é o momento, descansa, não se desespere não, descanse, confie em Deus. O deserto que eu e você podemos estar passando hoje, não significa, irmão, que Deus esqueceu de nós. Pelo contrário, Ele vai usar toda a diversidade na minha e na sua vida, na vida do crente, para fazer crescer em mim e você uma verdadeira fé no Senhor. Ser crente quando está tudo bem, ó. Mas você quer ver se você é crente mesmo? É quando começa a doer, para valer. E você se mantém ali firme. E Deus, irmãos, Ele faz isso com os seus servos. Ele faz isso. Porque Ele quer de mim e de você uma adoração verdadeira e genuína.
Aquela mãe aflita sabia que a única chance de salvar sua filha havia chegado. E ela, pela graça de Deus, ela não desperdiçou. Por isso, irmãos, continue a orar pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Pois a gente submetendo ao poder de Deus, na vida de nossos filhos, nós também estamos sendo edificados pelo Senhor. Através do problema que o filho possa estar passando. Confie na graça, irmão. Confie na graça. Consagre os caminhos dos nossos filhos ao Senhor. Confie nele. Deus é santo, Deus é justo, mas é amoroso e misericordioso. Não desista de orar, mãe. Não desista de orar, pai. Ore, ore muito. Muito vale a oração de um justo. É o que a palavra de Deus diz. Não é porque há poder na nossa oração, mas porque oramos a um Deus que Ele é poderoso. Amém? Ore. Ore incessantemente, incansavelmente pela vida do seu filho. Seja ele uma criança, um adolescente, seja ele um barbado, morando fora da sua casa. Ore pela vida do seu filho. Deus se agrada de paz, que se derrama aos pés do Senhor, em prol dos filhos. Filhos são heranças dadas das mãos de Deus diretamente a nós. E nós temos que honrar isso. De que forma? Orando a Deus pela vida deles. Amém? E irmãos, eu vou pedir um negócio hoje para nós. Se você puder, dobre o seu joelho. Vamos orar pela vida dos nossos filhos. Amém? Faça isso agora, por favor.